Cara, eu não ia gravar nada sobre esse assunto, não ia ligar a câmera pra falar sobre isso, até porque 99% da mídia alternativa falou sobre esse assunto com propriedade, muita gente falou sobre esse assunto com propriedade, falou bem, se queixaram com, com justiça, né? Sobre esse assunto, sobre aquela palhaçada que foi aquelas risadinhas no pós-jogo, debochando do Facincani, né? Mas eu pensei bem, eu falei, eu vou gravar, mas não pra falar daquilo especificamente, porque aquela risadinha, ela foi só a cereja do bolo. Ela foi só a cereja do bolo. Aquela risadinha ali foi só a cereja do bolo, não foi o ápice, nossa, meu Deus. Tem acontecido muito mais coisas, tem acontecido mais coisas que levaram aquela risadinha a ser só um detalhe no contexto geral. Cara, nesses últimos anos eu tenho falado, não é a primeira vez, tem vídeo no canal, vocês podem buscar sobre isso. Obviamente não nesses últimos anos, nesse ano eu fiz um vídeo, né, sobre esse assunto, sobre a postura do Abel, em como ele trata o torcedor, qual que é a visão talvez dele do torcedor e aí a minha perspectiva sobre isso, e o que eu acho do Abel, do relacionamento dele com o torcedor. E se criou no Palmeiras, não só dentro do clube, mas também fora do clube, uma espécie de abelismo cultural. O abelismo cultural. O abelismo cultural é aquele que ele enxerga o Palmeiras desse tamanho e coloca a figura do Abel e dos jogadores, não só do Abel, dos jogadores desse tamanho. Esse é o abelismo cultural. E isso vem de muito tempo. Vem de um Breno Lopes mostrando o dedo pra torcida. Vem de um Richard Rios mandando a torcida tomar naquele lugar. Vem de um Zé Rafael fazendo a mesma coisa. Vem do Luiz Adriano afrontando a torcida. Vem do Abel vindo na coletiva e falar mal da torcida, falar que a gente não apoia, falar que o torcedor do Botafogo gostaria que o Palmeiras fizesse como a torcida do Botafogo. Já chegou a chamar a torcida do Palmeiras de inimigo, né? Não literalmente com essas palavras, mas ele falou que a torcida do Palmeiras no pós-jogo com o Bragantino, se realmente os que estavam ali era para ajudar. Então assim, se criou um abelismo cultural. O que é o abelismo cultural? É aquele que enxerga o torcedor, enxerga a torcida do Palmeiras, enxerga todo o contexto da torcida e de toda a história do Palmeiras minúsculo perto dos últimos 4 anos e meio, 5 anos. E sabe o que foi mais emblemático? Sabe o que foi mais emblemático? O mais emblemático é que ontem a risadinha de deboche do Abel e do Estevão foram para um palmeirense. O que foi mais emblemático para mim ontem foi isso. Porque quem fez a pergunta, uma pergunta pertinente, uma pergunta que não tinha nenhum tom de deboche, nenhum tom de insulto ou de cutucar eles, uma pergunta pertinente, né? Porque, de fato, o Palmeiras, assim que empatou o jogo, poderia ter feito coisa melhor, ter mantido a marcação mais alta, ter mantido uma postura um pouco melhor, e talvez a pergunta do Facincani tenha sido nesse sentido de, pô, o que faltou, velho? Talvez vocês não baixaram as linhas. Eles poderiam ter dado essa justificativa, né? Baixamos as linhas, ficamos com uma postura um pouco reativa, acho que era a hora da gente ser um pouco mais incisivo, falhamos nisso, mas não. Eles preferiram debochar, dar risadinha de canto de boca, fazer ironia, logo com um jornalista que é palmeirense. Isso foi emblemático porque aquela risadinha foi como se fosse pro palmeirense. E você, deixa eu falar aqui, você é palmeirense que não gosta do Facincani, você tem todo o direito de gostar ou não gostar, você tem direito de gostar de mim, de gostar do fulano, você tem direito de gostar de desgostar de quem você quiser. Mas você palmeirense que não gosta do Facincani e comemorou aquilo e achou legal o Abel e o Estevão debocharem, darem risada da cara do Facincani, deixa eu falar um negócio pra você, eles estão rindo da sua cara também, seu idiota. Eles estão rindo da sua cara também. Porque aquela risadinha não foi só pro Facincani. Aquela risadinha foi pro palmeirense no geral, porque aquele era o momento dos dois darem satisfação pro palmeirense do que aconteceu dentro do campo. E a pergunta do Facincani foi a pergunta de um palmeirense, talvez com... E você percebia na voz do Facincani que ele estava sentido. Por mais que ele seja jornalista, profissional, você percebia que ele estava ali sentido, que a pergunta dele, de fato, foi uma pergunta, pô, eu quero saber o que aconteceu, cara, eu não tô me sentindo bem com a partida. O que aconteceu? Mas um tom totalmente jornalístico, um totalmente profissional, e eles preferiram agir com sarcasmo, com ironia, com deboche.
E se você tá feliz, se você tá achando engraçado o que aconteceu com o Facincani, saiba que aquela risadinha foi pra você também, seu imbecil, tá bom? Aquela risadinha não foi só pro Facincani, foi pra você também, foi pra todos nós. Porque a partir do momento que ele dá aquela risadinha, aquela ironia, aquele tom de sarcasmo, de deboche, ele faz isso pros palmeirenses, que era o momento dele dar uma justificativa, dele falar, pô, faltou isso, faltou aquilo, acho que se a gente tivesse feito isso, teria sido melhor. Mas não, preferiram se omitir e fazer gracinha. Mas não é de hoje, aquilo ali foi só a cereja do bolo. Foi só a cereja do bolo. Faz tempo que o Abel não dá satisfações em coletivas. Faz tempo que o Abel usa de sarcasmo, de ironia e às vezes até um pouco mais arrogante, ácido com jornalista e com torcedores para poder se justificar das derrotas e dos fracassos do Palmeiras. Faz tempo que os jogadores agem assim. Não à toa o Everton ontem, cara, assim, é absurdo, porque o Everton não soube admitir o erro. Ele realmente achou que não teve problema nenhum. Pelo contrário, falou assim, mas isso não apaga o que nós fizemos até aqui. Cara, isso é o abelismo cultural. É enxergar o mundinho deles desse tamanho. Nós somos grandes, nós somos os maiores, então eles se fecham no mundinho deles. E pra fora, onde tem uma coletividade gigante de palmeirenses, milhões de palmeirenses sentidos, tristes, chateados com o resultado, tanto faz. Terminou a partida risadinha, gracinha pra lá e pra cá, risadinha com o adversário, piadinha, risadinha na entrevista. E não me venham com um papinho que eu vi jornalista falando, que isso daí é como se fosse como se fosse um mecanismo de defesa dele, né? Que tem gente que quando fica nervoso dá risada. Não foi isso. A pessoa para falar isso, ela tá com muita boa vontade com o Estevão e com o Abel. O Estevão, ele teve tempo para formular a pergunta, para formular a resposta, ele teve tempo para reagir. Mas o que ele preferiu? Virar de cantinho, cochichar com o Abel e dar risadinha da cara do jornalista. Sabe? Eu fiquei sentido pelo Facincani e fiquei sentido por mim também, porque eu me senti ofendido naquele momento. Eu vou ser bem sério com vocês. O gol, a derrota, foi menos humilhante ou foi menos constrangedora do que aquele momento. Porque aquele momento eu me senti desrespeitado. Não, perder no campo, tá tudo bem, o Everton falhou, o Marcos também falhou em 99, nem por isso. A gente é o fim do mundo e tudo mais, acontece. Perder no campo acontece, apesar de que o Everton tá devendo, né? Tá devendo, e ele devia uma satisfação. Ele poderia ter assumido isso, né? Mas não foi homem, né? Aliás, nesse elenco do Palmeiras não tem pouquíssimos homens, pouquíssimos jogadores com hombridade. A maioria gosta de se esconder, né? A maioria gosta de se esconder. Não vamos esquecer que contra o Boca na Libertadores, naquele papelão, botaram Kevin, né? Pra dar as caras. Botaram Kevin pra dar satisfação. E não é de hoje que é assim. Mas assim, acontece. Perder no jogo acontece. Agora, o que aconteceu na coletiva ali não é normal. Não é normal. E aquele é reflexo do abelismo cultural que se instaurou no Palmeiras e em parte da torcida palmeirense. Em parte da torcida palmeirense realmente gosta de descredibilizar os outros palmeirenses, xingar outros palmeirenses, falar que não são palmeirenses de verdade, falar que não são palmeirenses genuínos. Com certeza vai ter gente que vai no vídeo do Facincani, assim que ele for falar alguma coisa sobre esse assunto, e vai falar que ele não é palmeirense, que ele tava lá só para poder insultar o Abel, para poder cutucar o Abel. E é isso que aconteceu. O abelismo cultural está prejudicando a imagem do Palmeiras. O Palmeiras está se tornando um clube artificial, obviamente, de dentro, né? De dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro é o que a gente viu na arquibancada nos Estados Unidos. Uma torcida espetacular, uma torcida que apoia, uma torcida que faz o melhor. Mas dentro do clube se tornou um clube artificial, com pouquíssima identidade, pouquíssima empatia, pouquíssima ligação com o torcedor. Você não se sente identificado em quase ninguém ali dentro. Tirando ali o Gomes, um pouco do Veiga, né? Um pouco do Veiga, eu sinto isso no Veiga ainda. Mas fora isso, eu me sinto pouquíssimo representado naqueles atletas ali. Você vê aqueles jogadores que se fecharam na deles e acham que eles são os maiorais, que eles estão fazendo um favor pra gente. É essa sensação que eu tenho. Que eles estão fazendo um favor pra gente, que a gente deve gratidão eterna pra eles. Me agradeçam. Estamos fazendo um favor pra você. Não é como se eles estivessem recebendo um baita salário em dia, ganhando muito bem pra fazer o que fazem. Enfim, é isso. É o abelismo cultural. E vai demorar, gente, pra isso mudar. Isso eu chuto mais de década pra isso mudar. Mesmo com a saída do Abel, nós teremos ainda os abelizados e o abelismo cultural. Que é um torcedor que foi adestrado, foi acadelado, e ele age dessa forma porque ele acha que é o certo, ele foi alienado dessa forma, né?
É o que temos, cara, infelizmente. E aí, a Lira não vai demitir o Abel. Eu nem acho que tenha que demitir agora, mas teremos Abel até 2028. E aí, amigão? 2028 não, né? 2027, o fim do mandato dela. E aí, amigão, é feliz 2028 pra você, viu? Porque com o Abel, obviamente, a gente não vai brigar pra não cair, a gente não tem elenco pra isso, não vai acontecer isso. Mas com o Abel, com essa postura arrogante, com essa postura prepotente, com essa postura sarcástica, com essa postura sem empatia, sem identificação, não tem identificação nenhuma com o Palmeiras. Nem ele, nem os jogadores que estão ali. Não tem. A gente vai ver pouquíssimo brio, competitividade dentro de campo. Vai ser sempre a mesma coisa. Ah, não deu certo por causa disso. Ah, não deu certo porque desviou a bola. Ah, não deu certo porque o Flaco estava impedido por 1 centímetro. Ah, não deu certo porque bateu na mão do Gomes. Ah, não deu certo porque deu isso. Ah, porque o juiz marcou isso. Sempre vai ter uma desculpinha. Já faz 2 anos e meio que tá assim, né? Vamos ver até quando os abelizados e o abelismo cultural vai aguentar engolir tanto fracasso. Tem um derby aí, né? De Copa do Brasil. Tem um derby aí. Vamos ver.